Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Vamos fazer uma leitura alternada do texto. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos os pares. Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Leitura alternada do texto. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminar os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da esperança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Como os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós precisamos que o Senhor esteja ministrando a palavra por intermédio do Teu Espírito. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que impulsiona o apóstolo Paulo a orar pelos cristãos da cidade de Éfeso é a notícia que Paulo recebe dos irmãos. Paulo recebe a notícia de que os irmãos de Éfeso, eles amavam o Senhor, e eles amavam também uns aos outros. Isso impulsiona Paulo, isso move Paulo a orar pelos crentes. E uma coisa que me chama muita atenção, quando eu estudo as orações de Paulo, é que todas as vezes que Paulo se encontrava preso, Paulo escrevia e Paulo intercedia em favor da igreja. E é interessante que Paulo nunca pede bênçãos materiais para a igreja. Todas as bênçãos que Paulo pede para os crentes são bênçãos espirituais. E outra coisa muito interessante é que Paulo, ele fica extremamente entusiasmado com a igreja de Éfeso, porque Paulo percebe que há na igreja de Éfeso um relacionamento horizontal e vertical. Ou seja, eles se relacionavam com Deus, mas também se relacionavam uns com os outros. Notem o que diz a palavra do Senhor aí no verso de número 15. Por isso tenho eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus. Notem, fé no Senhor Jesus, vertical. E o amor para com todos os santos, horizontal. Paulo agora é impulsionado a orar. Não cesso de dar graças por vós. Fé no Senhor Jesus aqui, irmãos, é fé na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fé que gera operosidade na vida do cristão. É fé que gera esperança. É fé consciente naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E o amor entre irmãos aqui
é o amor que leva ao serviço, é o amor que eu empresto ao outro, o meu ombro, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu sorriso, e por aí em diante. Não é apenas o amor verbalizado, mas o amor em ação, o amor praticado, o amor que se converte em cesta básica, que se converte em afago, que se converte em carona, que se converte em uma visita. Esse tipo de amor que impulsionou Paulo a orar pelos cristãos de Éfeso. E eu quero hoje estudar com os irmãos essa oração de Paulo. Porque essa oração de Paulo, ela é extraordinária. É a oração para que haja discernimento espiritual. Entendo eu que o que mais falta para a igreja hoje não é Bíblia. Nós temos muita Bíblia, nós temos pouca palavra de Deus. Não falta oração. Tem muita falação no nosso meio. O que falta é palavra de Deus. É oração que sai da alma, impulsionada pela palavra. É leitura que é impulsionada pela própria palavra. Nesse sentido, nós temos que orar para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, nos dê discernimento espiritual. Olha o verso de número 17. Vamos ler juntos? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nota, irmãos, que o primeiro pedido de Paulo é que haja duas coisas essenciais. Primeiro, espírito de sabedoria. Irmãos, o que significa sabedoria na Bíblia? Sabedoria é saber interpretar a vida a partir da ótica de Deus. Sabedoria não é apenas saber o que é certo, é saber o que é certo e sabendo fazer o que é certo. Sabedoria é olhar para a vida com as categorias de Deus e interpretá-la como se Deus interpretasse por nós. O que é ser cristão? É ter a mente de Cristo, é interpretar a vida como Cristo interpreta. Nesse sentido, irmãos, uma coisa tem sido roubada nos nossos dias, que é a capacidade nossa de pensar. Parece que há uma separação, um divórcio entre fé e razão, entre fé e mente. Tem gente que pensa muito, é um cabeção enorme, mas um corpo caquético, minguado. Tem gente que exercita muito a alma, é um Arnold Schwarzenegger, mas uma cabeça desse tamanhozinho. Tem que haver esse equilíbrio. Eu tenho fé, mas a minha fé me leva a pensar. Não é uma fé burra, não é um salto no escuro. Por isso nós temos que orar e pedir a Deus espírito de sabedoria. É necessário, irmãos, que o povo de Deus pense, e é necessário que haja na igreja um ministério que ensine as pessoas a pensar. Escola Bíblica Dominical é uma bênção nesse dia. Segunda coisa, espírito de revelação, está aí no verso 17, para que o Senhor nos dê espírito de revelação. E a palavra revelação aqui é a palavra apocalipse, significa descortinar, significa tirar a cortina, significa tirar o véu. Nós temos que orar pedindo a Deus que Deus descortine, tire a cortina, tire o véu, para que nós possamos ver. Às vezes tem muita nuvem, tem muita coisa impedindo que você e eu
Vejamos aquilo que Deus tem para nós, para a nossa existência aqui debaixo do sol, e vendo, discirna, porque às vezes nós conseguimos até ver, mas nós não conseguimos discernir o que Deus tem para nós de fato. E quando você consegue ver, e quando você consegue discernir, você sai da conjectura e entra na certeza. A fé deixa de ser algo apenas abstrato, e você começa a ver a fé em ação o tempo inteiro, se tornando algo concreto na sua existência. Mas enquanto você não discerne, enquanto não se vê, você fica apenas na conjectura. Por isso, Paulo ora para que haja um descortinar na vida dos cristãos de Éfeso. Quem já fez aquela oração do salmista? Esse microfone mesmo, estou tentando não doer. Desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Desvenda os nossos olhos. Isso é oração para que haja o quê? Revelação. Desvenda, tira as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Segunda coisa, Paulo ora para os cristãos conheçam a Deus plenamente. Olha o verso 18, juntos. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Uma coisa, irmãos, é conhecer a respeito de Deus, outra coisa é conhecer Deus. Tem muita gente que conhece muita coisa a respeito de Deus, mas não conhece Deus. Tem gente que não sabe quase nada a respeito de Deus, mas conhece muito Deus. Certa feita, perguntaram para a mulher de Albert Einstein se ela sabia alguma coisa da teoria da relatividade. Se ela sabia alguma coisa, ela falou: não, eu conheço muito, é Albert Einstein, a teoria não. Tem muita gente que conhece muita teoria a respeito de Deus, mas não tem nenhum conhecimento de Deus. E Paulo ora para que haja conhecimento mais denso, mais profundo a respeito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando nós oramos assim, as escamas caem, e nós passamos a ver o invisível, nós passamos a tocar o intangível, e os impossíveis passam a acontecer na vida da gente. Basta você e eu lermos com atenção o livro dos Atos dos Apóstolos. A sobrenaturalidade acontecia com a maior naturalidade, porque eles estavam cheios do conhecimento de Deus, cheios do Espírito de Deus, e a sobrenaturalidade acontecia com a maior naturalidade. É assim que as coisas funcionam. As escamas caem, a gente passa a ver Deus agindo aqui e acolá. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: conhecer a Deus pessoalmente, o nome que se dá a isso é salvação, não é? Quando eu conheço Deus pessoalmente, eu posso dizer que eu fui salvo, porque o próprio Senhor Jesus nos diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Conhecer a Deus progressivamente é santificação. Conheçamos e prossigamos a conhecer o nosso Deus. Agora, conhecer Deus perfeitamente é glorificação. É glorificação, irmãos. Porque hoje, Paulo é extremamente ousado nas suas orações. Paulo ora para que nós tenhamos um conhecimento pleno de Deus.
Isso não vai acontecer nunca. Mas Paulo sabe que o cristão deve trabalhar com padrões elevados, porque Deus trabalha com padrões elevados. Sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Paulo ora para que os crentes conheçam Deus plenamente. Você só vai conhecer plenamente, acho eu, é quando nós estivermos na glória com o Senhor. Mas existem 3 níveis de conhecimento: pessoal, salvação; progressivamente, santificação; e plenamente ou perfeitamente na glorificação, irmãos. Terceira coisa, irmãos, Paulo ora para que os cristãos conheçam a esperança do seu chamamento. Olha o verso 18 novamente. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Irmãos, esperança do chamamento. O que significa isso, irmãos? Significa, irmãos, que nós devemos conhecer Deus de tal forma que a esperança que há dentro de nós é uma viva esperança, usando uma expressão do próprio Pedro, que haja em vós uma viva esperança. O que é uma viva esperança? É uma esperança que você não consegue conter, você não consegue deixar de falar sobre ela, você não consegue deixar de pensar nela, você não consegue viver a não ser em função dela. Isso é viva esperança. É a ideia da noiva aguardando o noivo, a igreja aguardando Jesus Cristo. É a ideia de uma esperança alicerçada, é uma esperança que tem alicerce, uma esperança arraigada, é uma esperança que tem raízes, e raízes profundas, não raízes superficiais, não um alicerce medíocre, não. E outra coisa, é uma esperança que não é centrada em nós, mas é centrada no Senhor, naquele que habita em nós. Essa é viva esperança. O resto pode ser tudo, de menos viva esperança. Depois, riqueza da glória da sua herança. É interessante, irmãos, que às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos assim, tão apequenados, nos sentimos assim, tão longe, tão assim caquético, no sentido espiritual, moral, ético e por aí em diante. Mas o texto diz que nós somos a riqueza da glória da herança do Senhor. Sabe aquele texto de Isaías 53 que fala da morte de Jesus, que ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados? Naquela mesma passagem diz assim: e ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus olha para mim e para você e fica satisfeitíssimo. Nós somos a riqueza da glória dele, nós somos a herança dele. Gente, isso é para levantar a nossa estima. Dá um amém para me ajudar aí, gente. Só eu animado? Não é possível, não é possível. A estima está baixa mesmo, não é possível, nem mostrando na Bíblia. Irmãos, quarto, Paulo ora para que os cristãos conheçam o poder da grandeza de Deus. Nós precisamos de conhecer quem é o nosso Deus, o poder do nosso Deus. E é interessante que nós temos 3 palavras para poder na Bíblia. A primeira palavra é dunamis, da onde vem a palavra dinamite, da ideia de um poder irresistível que Deus tem. Segunda palavra é energeia, da onde vem a palavra energia, é um poder que trabalha em nós e por nós. E kratos, que é a ideia de um poder, de uma força exercida. Você encontra essas 3 palavras nas orações de Paulo. Isso é muito interessante. Um Deus que tem um poder irresistível,
que trabalha por nós e em nós e que exerce força em nosso favor. E o primeiro poder que você e eu temos que conhecer está no verso de número 20. Vamos ler juntos? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém. Primeiro poder é o poder da ressurreição. Gente, nós não cultuamos um Jesus morto, um Jesus ensanguentado, um Jesus derrotado. Nós adoramos e glorificamos o Jesus ressurreto, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. É esse Jesus que nós adoramos, irmãos. Aquele Jesus que golpeou a morte, ressurgindo dentre os mortos. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus não foi apenas para mostrar o amor de Jesus, mas também o poder de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, nós temos que conhecer esse poder, porque esse poder também vai ser exercido na sua vida e na minha vida, quando nós ressurgirmos dos mortos. Quando aqueles irmãos que já partiram no Senhor, ressurgirem dentre os mortos. Lá no livro do Apocalipse diz que até o mar darão seus mortos. Até o mar darão seus mortos. O reverendo Elvin tem um livro impressionante sobre isso, Mortos do Mar. Poder da ressurreição. Nem a morte pode mais conosco, irmãos. A morte já foi morta na morte de Cristo. Já morreu. A morte foi morta na morte de Cristo. Ela já morreu. Eu não sei, eu nunca estive na antessala da morte, mas não sei se eu tenho medo ou não, eu acho que não. Mas não deveria ter mesmo. O exército da salvação, eles começam um culto fúnebre desta maneira. Hoje nós estamos aqui para despedir do nosso irmão fulano de tal. Afinal de contas, ele foi promovido à glória. Crente não morre, ele é promovido à glória. Por isso que Paulo não usa a palavra morte. Ele usa palavras eufêmicas, palavras mais brandas, tipo a palavra partida. Analuzes na língua grega, que significa descansar das fadigas, que significa fazer a última viagem, que significa montar a barraca em outro lugar. O crente não morre, ele faz a última viagem, ele muda de endereço. Por isso que Paulo diz, ainda que este corpo envelheça, morra, o homem interior se renova a cada manhã. Ainda que vivamos e morramos, somos de quem? Do Senhor. Nós temos que conhecer o poder da ressurreição. Irmãos, o que turbinou a fé dos discípulos não foi a morte de Cristo na cruz, foi a ressurreição de Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo foi um divisor de águas na vida dos discípulos. 12 homens acovardados, 12 homens intrépidos, estou contando já com Matias e tirando Judas, tá? Leia como eram os discípulos de Jesus antes da ressurreição e como os discípulos de Jesus procederam pós-ressurreição. Eles não tinham medo de absolutamente nada. Outra coisa, irmãos, a sua exaltação, olha o verso 20 aí. Fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, nós temos que entender que Jesus se encontra como? À direita de Deus. A direita de Deus é um lugar de privilégio. É um lugar de poder, é um lugar de distinção, é um lugar de deleite e é um lugar de domínio. O autor de Hebreus diz que Jesus está trabalhando por nós. Jesus não está tomando água de coco, não, gente. Ele está à destra do Pai. Diz o texto que ele vive a interceder por nós. Ele não ressurgiu dentre os mortos, foi contar vantagem lá no céu.
Não. Não. Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo por mim. Ele está aqui no nosso meio. O poder da exaltação de Cristo tem que animar a gente. Tem que turbinar a gente. Você tem que sair de 1.0 para 3.0. Você tem que arrancar de quinta, meu irmão. Poder da exaltação de Cristo. Terceiro, irmãos, o senhorio de Cristo sobre a igreja e o universo. Verso 21 e 22. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de quê? Dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmãos, outra coisa que muito crente tem medo é do diabo, dos demônios. Nós não deveríamos ter medo. Nós deveríamos ter medo do pecado. Vou repetir o que eu já contei para os irmãos. Às vezes eu vejo crente dizendo para mim assim, eu sentei perto de um espírito, me deu uma dor de cabeça, um arrepio, eu fiquei assim meio com medo. Está acontecendo uma coisa errada, o espírito tem que ter com medo de você, rapaz. É o espírito que tem que tremer. Ele tem que tomar um Rivotril, alguma coisa, não é você não, hein? Não é não. A Bíblia diz que Jesus tem tudo sob controle. Leia o capítulo 4 e 5 do Evangelho de Mateus. Ele expulsa uma legião de demônios de um gadareno, que se automutilava, que se cortava com pedras pontiagudas, que vivia uma vida de solidão, vivia entre os túmulos, que era inquieto, andava dia e noite, está lá no texto. E diz que aquele sujeito se tornou um evangelista de mão cheia, que ele pregou em 10 cidades gregas, Decápolis. E diz o texto que ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse assim, não, vai aos teus, conta-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Jesus volta de Gadara, ele é tocado por uma mulher enferma, enquanto vai para a casa de Jairo. Uma mulher que havia 12 anos sangrando, diuturnamente. Naquele mesmo momento, o sangramento cessa. Logo depois, ele vai para a casa de uma menina chamada Talita, filha de Jairo. 12 anos de idade. Para o judeu, é uma data muito significativa. A menina estava desabrochando para a vida, mas ela não estava desabrochando para a vida, ela estava definhando para a morte. Aí Jesus ressuscita essa menina dentre os mortos. Mas neste íntere aí, enquanto ele ia para Gadara, uma tempestade foi de encontro ao barco. E ele calmou a tempestade. Acalma-te, emudece, sossega-te. Jesus tem o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. E você vai ter medo de quê? Por isso nós cantamos, se as águas do mar da vida quiserem nos afogar, segura na mão de Deus e vai. Irmãos, por último, quinto, Paulo ora para que os cristãos entendam o significado da igreja para o Senhor dela. Muitas vezes nós não sabemos o direito, o que significa a igreja para o Senhor Jesus. Mas olha o que diz o verso 22. Verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, o texto nos diz, principalmente esse texto na língua original, que Jesus se plenifica na sua igreja. Isso é lindo, irmãos. Jesus se plenifica na sua igreja. E ali nós temos algumas figuras. Irmãos, por que Jesus se plenifica na sua igreja? Porque a igreja é o corpo. Um corpo sem cabeça, uma anomalia. Uma cabeça sem corpo também. Jesus se planifica, porque ele é a cabeça da igreja. Os ramos sem a videira não faz sentido. Onde vai passar a seiva para produzir frutos?
Só existe esposo porque tem esposa. Se não tiver esposa, ou é solteiro ou é viúvo. Jesus se planifica na igreja. Ele só é esposo porque tem esposa. Porque se Jesus não tivesse uma igreja, Jesus não planificasse na igreja, ele seria viúvo ou solteirão. Mas não. Ele só é pastor porque ele tem ovelha. Se ele não tivesse ovelha, ele não seria pastor. É isto que você e eu temos que entender. E entendendo isto gera em nós um compromisso enorme. Primeiro, eu sou o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, eu tenho que ser governado por Ele. E eu tenho que entender que eu não sou melhor do que nenhuma outra parte do corpo. Todas as partes do corpo, elas são importantes, elas têm função. Se eu sou ramo, eu tenho que estar acoplado à videira, para que eu possa produzir frutos. Senão eu vou ser cortado, lançado fora. Nem cortado, já vou estar no chão, você só ramo. Esposa pressupõe que tem um marido, um esposo. E ovelha pressupõe que tenha pastor. Assim sendo, eu quero concluir com algumas poucas aplicações. No caso, são 4 aplicações básicas. E todas elas serão projetadas ali. A primeira aplicação: a vida cristã não pressupõe apenas conhecimento intelectual, mas relacionamento espiritual. Hoje, infelizmente, você tem um povo que ora muito e não estuda nada. Tem o povo que estuda muito e não ora nada. O dia que você fazer esta junção de leitura e oração, ninguém te segura. Ninguém segura a nossa igreja foi uma igreja de oração e de palavra. O futuro da igreja evangélica não está na igreja presbiteriana, não está na igreja batista, não está na igreja pentecostal. Está em qualquer igreja que faça esta junção de piedade e erudição. Escrivaninha e joelho. Luz na mente e fogo no coração. Segunda coisa, como cristãos não podemos nos acomodar com aquilo que já alcançamos. Ô gente, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém que para, fica parado. Dá marcha ré, você pode ter certeza disso. Em qualquer área da vida. Não existe essa, eu já cheguei até aqui, eu não vou nem para frente nem para trás. Todo mundo que para, ele não fica, ele fica e volta. Porque o mundo, anda. A vida anda. E com relação a Deus, por que nós contentamos com tão pouco, gente? Por que nós não queremos crescer? Por que nós não queremos conhecer mais Deus? Você, como profissional, você faz curso de capacitação. Qualquer área da vida você quer crescer. Por que na vida cristã você não? Você contenta às vezes, desculpa a expressão, vai ser forte, mas não é dirigida para ninguém específico, ao mesmo tempo todo mundo, e eu me incluo. Para que ter uma vida medíocre? Medíocre no sentido de mediana. Para quê? Se eu posso ter uma vida superlativa, maiúscula, com Deus. Terceira aplicação: precisamos mais do que expressar o amor e o poder de Deus, precisamos sentir e desfrutar dele. Adianta eu cantar que Deus é poderoso, que Deus é poderoso, que Deus é poderoso. Porque tem o poder dele na minha vida. Bate uma dor de cabeça, eu fico doido. Você tem mais do que falar do poder de Deus, você tem que sentir. Você tem que crer. Você tem que desfrutar. Ver Deus, perceber Deus trabalhando, agindo por você. Nesse sentido, eu quero ler um texto com vocês, Isaías 64:4. Abrem. Juntos. Ô, gente, eu estou falando igual o doutor Eco, porque eu estou com um arame solto na boca aqui, está dando eco. Por isso que a mesma palavra sai 2 vezes. Igual o doutor Eco. Isaías 64:4. Vamos ler juntos, vamos lá?
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. João 5, verso 17. Evangelho de Cristo segundo João, verso 17. Eu ia terminar o sermão, para não vou sem ler esses dois versículos, mas não vou mesmo. 5,17. Juntos, vamos lá, João 5,17, juntos. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Você notou? No Antigo Testamento dizendo que Deus trabalha, e no Novo Testamento Jesus dizendo que Ele trabalha também por nós. Sinta isso na sua vida. Sinta o poder de Deus. Não fique apenas, cante também, fale também, mas sinta e desfruta. E por último, irmãos, precisamos, como corpo de Cristo, entender o significado dele em mim e eu nele. Irmãos, dizer que a igreja de Jesus Cristo não vale nada, cuidado com isso. É a menina dos olhos do Senhor. O que não vale nada muitas vezes é a denominação. Porque a igreja do Senhor Jesus mesmo, nem nós conhecemos direito. É a igreja daqueles que têm os seus nomes arrolados no livro da vida. Tem batista, presbiteriano, assembleiano, presbiteriano, tem gente para todo lado. Esta igreja é incorruptível. Agora, essa igreja como instituição, essa igreja é meio complicada. Tem que procurar uma melhorzinha. Agora, tem umas aí que não é de Jesus mesmo. Essa daí eu não tenho nem medo de falar o nome. Vamos orar, irmãos? Eu nem vou fazer um apelo aqui, mas quem quiser crescer, faz uma oração hoje. Senhor, eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu não quero ser um cristão mediano. Eu quero ser um cristão batuta. Eu não quero, Senhor, apenas falar do seu poder, nem apenas sentir o seu poder. Eu quero desfrutar do seu poder, em nome de Jesus.